Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, lição do terceiro trimestre de 2022. Terceiro trimestre tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição 4 que tem como tema a sutileza da normalização do divórcio. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, agradecer a você que tem comentado, curtido. Continue fazendo isso, que é para que o YouTube indique o canal para mais alguém. Agradecer ao nosso irmão do canal Galileia FM, se eu não estiver enganado, né? Estudo da Palavra de Deus também, estudo da lição bíblica dominical. Dizer ao nosso irmão, muito obrigado por estar inscrito no canal. Curta, comente, se possível, dê o canal para mais alguém, né? Hoje, a lição 4 ela tem sua leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 19, do 1 ao 9. Objetivo da lição: primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. E o terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Os hinos sugeridos da nossa lição são hino 176, 213 e 252 da harpa cristã. A lição é dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, o divórcio no contexto bíblico, dividido em 2 subpontos. O segundo ponto, a sutileza da normalização do divórcio, dividido em 2 subpontos também. E o terceiro ponto, o divórcio e a prática pastoral, dividido também em 2 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso, que é para nos ajudar. Leitura bíblica em classe da nossa lição, Mateus capítulo 19, do versículo 1 a 9, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Diz-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O camarada deixou a mulher, casou com outra. Deixou a mulher sem motivo, casou com outra, está em adultério. E quem casar com a que foi deixada, está em adultério também. Tudo em adultério. O texto áureo vai dizer: Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, verso 6. Verdade e prática vai dizer: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Tá vendo? Indissolúvel, não pode haver separação. Tem que ser o quê? Até que a morte os separe. Mas só que hoje, na nossa atualidade, nós não estamos vendo isso. Leis aí foram feitas para dar respaldo às separações. Pessoas deixam o outro por motivos banais. Não porque eu não gosto mais dela, porque eu não vou muito com a cara dele, porque é incompatibilidade de gênios. Não existe isso. Não se conheceram na época do namoro, como é que depois, com o passar do tempo, diz que não tem compatibilidade de gênio? Por que não viu isso antes de casar? Então, Deus não aceita a separação. Deus não aceita o divórcio. Ele repudia o divórcio. O casamento para ele é indissolúvel. É até que a morte os separe. Mas só que na atualidade hoje não. Hoje o pessoal casa hoje, passa um mês, 2, daqui a pouco separa, aí vai casa com outro. E assim vai, casando, descasando, casando, descasando. Tem pessoas que já casou mais de 10 vezes. Né? E no mundo artístico é que acontece muito. Passa só um tempo e termina os casamentos sendo desfeitos. Mas para Deus é pecado, está errado. Deus não aceita a separação. Mas isso é a mentalidade dos homens sem Deus, que para eles acham normal. E até no meio das igrejas já tem gente querendo dar respaldo para isso, mas sabe que na Escritura Sagrada está dizendo que Deus não aceita o divórcio. Mas é isso que nós vamos aprender nessa lição hoje. A introdução da nossa lição vai dizer assim: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido.
Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus feitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não, tá vendo? Pode ser que ele se case ou não, dependendo da situação. Deus não aceita, a não ser que seja imoralidade sexual, a não ser que seja prostituição, né? A mulher traiu o homem com outro, ou o homem traiu o outro com outra mulher. Aí sim, a mulher e o homem têm o direito de se casar novamente, mas se não for isso, não pode haver o divórcio. Aí diz assim, continuando para nós, permitir ele demais, dependendo da cultura e dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, veja, a cultura contemporânea ela está tornando o divórcio banal e normal, né? Está vulgarizando ele, mas a gente sabe que não é. Para Deus não é normal, para Deus não é banal, para Deus é uma coisa séria. Casamento é uma coisa séria e Deus não aceita o divórcio. Mais na frente nós vamos ver mais sobre isso. A presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre divórcio, é claro, porque tem uma orientação ali sobre divórcio, né? O divórcio a gente sabe que não é uma coisa fácil, vai trazer muitas vezes um trauma. Muitas vezes não é nem para a mulher nem para o homem, mas para o quê? Para os filhos que ficam no meio ali daquela confusão, no meio do problema. Não é só se divorciar, não. Tem a família. E muitas vezes há um trauma na família por conta daquilo. Aí diz mais, primeiro ponto, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto bíblico, no contexto do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Monogâmico e vitalício. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E Deus criou o homem e a mulher. Deus os criou, macho e fêmea, a sua semelhança os criou. E também Gênesis capítulo 2, do versículo 22 ao 25. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16, que diz assim: Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor do Exército. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Tá vendo? Quem está se divorciando da sua esposa sem motivo algum, ele está sendo infiel. E Deus vai dizer, guarda o teu coração. Guarda para que esse pecado não entre no teu coração, hein? De querer se divorciar da sua mulher sem motivo. Querer deixar a mulher que está um pouquinho mais velha por uma menina mais nova. Mas só que aquela menina mais nova um dia vai ficar velha também. E ele já está velho. E hoje é que muito acontece. Homens velhos deixando suas esposas por menina mais nova. E ele velho. Aí muitas vezes vai dar certo. Muitas vezes não, isso não dá certo. Porque ele está deixando a dele, que sofreu, que chorou ao lado dele, para pegar uma mais nova. E termina dando problema. Não dá certo essas coisas. E tem gente que está com essa mentalidade, querendo deixar a esposa mais velhinha pela uma mais nova. E não leva a nada. Além de sofrer, né, com o passar do tempo com aquela mulher, ainda vai sofrer o quê? O preço que vai pagar pelo pecado que ele está cometendo. Que deixou a mulher dele sem motivo por uma mais nova. Continuando. Contudo, em certos casos o divórcio era previsto, e em outros aparece como uma permissão. Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. Em Deuteronômio 24, de 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Em Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4, ele podia se divorciar por qualquer coisa. Até se a mulher queimasse um feijão, ele podia deixar ela. Se ele achasse ela feia e visse uma mais bonita, ele podia deixar a mulher. Mas Deus não estava aceitando aquilo ali. Deus não concordava com aquilo ali. E até no Código de Hammurabi também era a mesma coisa. Por qualquer motivo ele podia deixar a mulher. Se queimasse um feijão, se fosse feia, se encontrasse algo nela que ele não se agradasse, ele podia simplesmente dar a carta de divórcio à mulher e mandar a mulher embora. Mas para Deus, Deus não estava concordando com aquilo ali. Estava permitindo.
mas para ele não estava certo. Por isso que ele diz, coisa feia na esposa. A expressão hebraica, tem um texto aqui hebraico, e hebraico eu não sou muito bom, traduzida como coisa feia, possui sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Deuteronômio 22, versículo 22. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, e que nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente, tá vendo? Naquele tempo, mesmo ele deixando a mulher por algum motivo, ele não poderia se casar novamente. Ela podia casar e ele não. Ele ficava sem casar. Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Vamos ver aqui para a gente entender melhor esse assunto. Deuteronômio 24, do 1 a 4, diz assim: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e a dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este homem a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o a dar a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor, tá vendo? Isso é detestável para o Senhor, ele não gosta. Não tragam cultura, não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Deixou bem claro que ele não poderia casar com ela novamente, e ele também não poderia casar. Tá vendo? Veja que Deus, mesmo dando a carta de divórcio, né, ele não poderia casar novamente com ela, que às vezes acontece isso, o camarada se divorcia da mulher, vai embora, faz outra família por longe, depois volta, dando de bonzinho, casa com a mulher de novo. Tá errado, não pode. Não pode, e muitas vezes acontece na atualidade nossa. Veja que ele deixa bem claro que o primeiro marido que se casou com ela, mandou ela embora e ela casou com outro, mesmo o outro morrendo, o primeiro marido não pode casar com ela novamente. E hoje, na atualidade, estão dando margem até para isso, para que ela possa se casar até com o mesmo marido de novo. Né? Veja como deixa bem claro. Seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Não pode. E hoje acontece isso. Deixou a mulher, aí passa um tempo longe, aí volta e casa com a mulher de novo. Às vezes o camarada vai para lá, deixa a mulher dele por outra, aí quando adoece, a outra diz, ó, toma teu marido, joga ele na porta dela e ela vai tomar conta dele de novo. Vê, isso acontece nos nossos dias atuais. Segundo subponto, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No contexto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Mateus 19, versículo 4 a 6, que diz aí. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja, agora não são mais dois, é uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quer dizer o quê? O casamento é para sempre, até que a morte os separe. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivo dado pelos fariseus. Mateus 19, 7 a 9. Para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 24, do 1 a 4. Mateus 19, do 7 a 9 diz, disse eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Diz-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá? Todo mundo é adulterando. Jesus não deu margem para nada. Né? Porque podia muito bem o cara dizer, não, ele deixou a mulher, mas ele pode se casar com outra. Aí Jesus vai dizer, não pode. Se ele casar com outra, está em adultério. E quem casar com a que foi deixar, está em adultério também. Não escapa ninguém. Jesus não deixa margem para nada. Aí, para justificar o fim do casamento, inclusive coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente, Deuteronômio 24, 1 a 4. De acordo com Jesus, o único motivo
que justifica a separação, né, do grego apolio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego mochaldimai, que significa adulterar. Mateus 5,32, João 8,3, Mateus 5,27 e Romanos 3,19. Tá vendo? A única, né, questão que dá legitimidade ao divórcio é se um dos cônjuges praticou adultério. Se um dos cônjuges praticou adultério, ele pode conceder caso de divórcio, seja o homem ou seja a mulher. Mas também tem um porém. Pode ser também que o homem ou a mulher perdoe o marido ou perdoe a mulher e eles tornem a viver novamente. Pode acontecer? Pode. Porque para Deus tudo ele pode. Ele pode abrandar o coração do homem, pode abrandar o coração da mulher e eles dois voltarem a viver novamente. Porque o perdão está aí para isso. Não é porque uma mulher adulterou, não é porque um homem adulterou que o esposo, a esposa não pode perdoar. Pode perdoar. Agora vai caber ao que está perdoando, se realmente ele está perdoando de coração e vai querer conviver com a pessoa novamente. Se ele não quiser dar o perdão, aí fica a critério dele. E ele pode também não querer mais morar com ela, mas aí é com ele e com ela, não é com a gente. Aí diz mais. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério, não se dissolve o casamento aos olhos de Deus, tá vendo? Mesmo que a pessoa deixou a mulher, se não for por conta de adultério, para Deus ele ainda continua casado com ela. Para a sociedade, não. Mas para Deus, ele ainda continua casado com ela, porque o casamento não foi desfeito. Só é desfeito em caso de adultério. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé da Assembleia de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi adultério. A declaração de fé ela reconhece. Se foi adultério, pode divorciar. Mas também se eles quiserem se reconciliar, também pode. Né? Não vamos dizer assim, não, cometeu adultério e a mulher não quer mais ele. A mulher cometeu adultério e a mulher não quer mais ela. Não, pode ser também que Jesus abranda o coração dos dois e eles voltem a viver novamente. Mas isso aí é com eles. Mas a declaração de fé, ela deixa bem claro que a legitimidade de um novo casamento só em caso de adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal vier a se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie. Aí, tá vendo? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Que não se case de novo, né? Se separou sem motivo, que não se case de novo, ou que se reconcilie. O ideal é se reconciliar, se não houve motivo. Né? Mas a gente não sabe, isso é de cada um. Às vezes a pessoa se separa do outro, mas não quer se reconciliar. Aí não tem como. Né? Mas quando não tem motivo, Paulo deixa bem claro que é melhor que não se case de novo. Aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, que diz assim: para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa, tá vendo? Vai se separar sem motivo, é melhor que se reconcilie. Mas se separar, não se case. Tá vendo? Não se case. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, que diz aqui para nós: se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Tá vendo? Não tá preso. Se ele não é crente, ela não é crente e ela quer ir embora, aí é com ela, aí é com ele. E o irmão pode se casar, porque ele muitas vezes não é casado, mora só junto. Não, ela vai embora porque você agora é crente, então vai-se embora. Aí o cabo vai, o irmão vai, cada com outra pessoa. Paulo deixou bem claro. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego
dedolatai significa que o cônjuge crente que foi abandonado está ali para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé da Assembleia de Deus. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente, tá vendo? Se o cônjuge não crente abandonar a irmã ou o irmão, ele tem o direito de se casar de novo, porque o outro não era crente. Aí ele fica ali para se casar com quem quiser. Tem que ter esse entendimento. Segundo ponto, a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro subponto, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Veja, ele deu margem para o divórcio, aprovou leis aprovando o divórcio, e ainda deixou claro que pode se casar quantas vezes quiser. Quer dizer o quê? Ele pode divorciar quantas vezes ele quiser. Mas para Deus, está errado, é pecado. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente. É fácil demais. Coisa mais fácil do mundo. Né? Para chegar ali, ó, não quero mais morar com essa mulher, quero me divorciar dela. A justiça vai e dá o divórcio. Mas para Deus, continua casado. Para o mundo, ele está divorciado. Está separado. Mas para Deus, o casamento ainda continua. Veja que tudo Satanás foi imputando na cabeça do homem sutilmente e o homem foi aprovando. Achando que está fazendo a coisa certa, mas está errado. Segundo subponto, o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Deuteronômio 24, 1 a 4. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Mateus 19, do 4 a 6. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo. Veja, é prática normal para o mundo, mas para o crente não. Para o crente é pecado. O crente não pode abandonar a sua esposa mais velha por uma mais nova, e nem a esposa mais nova abandonar o crente por um mais rico. Tudo é pecado. E perante Deus, ele vai cobrar isso aí que você fez. Tem que ter cuidado. Não vá se enveredar pelo caminho do erro, porque isso está errado. Diz mais, e o que conta com o amparo legal do Estado? Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2:15. Malaquias 2:15. Que diz assim, Malaquias 2:15. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união, quer filho dedicado a ele. Portanto, guardem o seu coração. Tá vendo? Guardem o seu coração. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Malaquias 2:16. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer à palavra de Deus forçosamente terminam murchados. É um preço alto a se pagar. Deixar a esposa para ficar com outra. Se não tem motivo, não deve se divorciar. Com o tempo, né, um vai se adequando ao outro. Um vai vendo os defeitos, as virtudes, as bondades, um do outro. E ali ele vai se encaixando. E um vai tolerando o outro. Um vai perdendo para ganhar. Mas o divórcio nunca é uma situação melhor para o casal. Nunca é. Porque vai haver perdas, vai haver traumas. E isso tudo tem que consequência. Além de ter a consequência divina. Terceiro ponto, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado ou divorciada é uma pessoa que, como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação, é claro, porque vai haver uma rejeição, vai haver medo. E se for um pastor que deixou a esposa dele por outra, como esse pastor vai poder aconselhar alguém a respeito de alguém que está prestes a se separar da sua esposa?
Como ele vai poder aconselhar um casal? Encontro de casais. O que é que ele vai falar para os casais se ele deixou a dele por outra, muitas vezes sem motivo? Não tem como. Aí demais. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação paternal é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Tá vendo? É uma alienação. Alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. É claro, quando há filho, dá trauma. Os filhos ficam com trauma, muitas vezes, da separação dos pais. Eles têm que recorrer a psicólogo, né? Agentes sociais, para aconselhar. Porque tudo isso aqui é consequência do pecado. Aí diz mais. Divorciado deve obter o aconselhamento pastoral e concomitantemente acompanhamento psicólogo. Não deve ser negligenciado, tá vendo? Tem que ter um acompanhamento psicólogo. Tanto para a mulher, para o homem, para os filhos. Porque não é uma coisa fácil o divórcio. Ainda mais quando é assim, de uma hora para outra. Né? Quando não tem motivo. Que a mulher vai embora, o homem vai embora, não explica nada, ninguém diz nada, ninguém sabe de nada. E é o que vai haver um trauma quanto a isso. Segundo subponto, o divórcio como cristão. Outra coisa é cerca de quem passou por um processo de divórcio de respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que o motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divórcio não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. O divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. É claro, o amor de Deus não serve de justificativa para alguém que está deixando o outro, para alguém que se divorciou. Não. Você tem que procurar fazer por onde não se divorciar. Viver em paz. Viver de uma forma que o nome de Deus seja glorificado. E aqueles que vivem pela palavra de Deus têm que entender isso. Tem que fazer o máximo possível para não se divorciar. E no livro de apoio, da lição, né? No livro de apoio da lição, lá no finalzinho ele diz que na questão do divórcio, a pessoa tem que fazer de um tudo para não se divorciar. Tem que ir até as últimas instâncias para não se divorciar. E tem casos que ele diz que até pastores em denominações por aí não são mais aceitos como pastores porque se divorciou da sua esposa e está com outra. Mas essa CGADB deixou bem claro que quem deve fazer isso é o quê? As convenções estaduais. Ela que deve resolver a situação do pastor, do presbítero, do evangelista sobre essa consequência. Mas ela diz que não tem convenções que não aceita pastor e divorciado. Eles são excluídos do quadro de pastores. Veja como a situação é. É uma situação que em alguns lugares há uma divisão. Uns apoiam e outros rejeitam. Né? Uns apoiam aqueles que se divorciaram de sua esposa casar com outro e outros que rejeitam. Não aceitam no quadro de pastor e mais. Para certa denominação ele passa só a ser membro da igreja e não pode ser mais pastor, pastorar nada. Para concluir, vai dizer, vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. É claro, o divórcio não é uma coisa normal, é uma coisa anormal. Porque para Deus, quem constitui a família é o casal. E se ele se casou, ele não pode separar da esposa por motivos banais. Ele tem que tentar se adequar à esposa dele, se adequar ao esposo, para que os dois vivam bem. E eles vivendo bem se reflete nos filhos. Mas se eles se separam, como isso vai refletir na vida dos filhos deles? Vai haver muitas vezes um trauma. Porque filho de pai separado, a gente sabe que muitas vezes não cresce bem, não cresce com saúde. Há sempre filhos problemáticos.
Isso não quer dizer que aqueles que também que estão unidos há muitos anos não têm filho problemático. Tem. Mas aqueles que há uma separação, sempre vai ter mais problema. Sempre vai ter mais dificuldade. Então, crente, ele tem que fazer o possível para não se separar da sua esposa. Para a esposa não se separar do marido, sem motivo algum. Não, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. A gente está aí com incompatibilidade de gênio, não está se dando mais certo, tem que se deixar. Não é assim. Se está havendo algum problema, procura um aconselhamento, procura orar, procura conversar com Jesus para que o problema venha a ser resolvido. E não resolver o problema através de uma separação. Porque se separar sem motivo algum é pecado. Que Deus nos abençoe e que Ele nos livre de nós nos envolvermos em questões de divórcio. Que nós possamos viver bem com a nossa esposa e que nosso casamento só possa ser desfeito com a morte de um dos dois. Porque ele disse, só quem pode separar é a morte. E um dia, claro que todos nós vamos se separar um do outro, mas através da morte. Mas que nós possamos viver felizes até o fim de nossos dias. Que nossos filhos possam olhar para os pais e dizer assim, eu quero viver como viveu meu pai e como viveu minha mãe. Um casal unido nas dificuldades, nos problemas, choraram, se alegraram e viveram bem em todo o tempo. Amém?